Estamos dando início a mais um encontro de estudos avançados do Espiritismo, aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, a casa de Deolindo Amorim, presidência de honra Jorge Andréa, na presença e na vibração de todos outros grandes luminares que fizeram do ICEB este Instituto de Estudos Avançados do Espiritismo. E nessa condição, porque temos todos muito a agradecer a todos, mas acima de todos e de tudo, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, a Maria, nossa doce Mãe, aos nossos amigos espirituais, queridos amigos espirituais, e aos nossos anjos da guarda. Guarda-nos, Jesus, nessa tua vibração de amor, de paz e de estudo. Abençoa todos os nossos irmãos que estejam atravessando duras provas e expiações de natureza vária em toda parte do planeta que tão amorosamente dirige. Nós, Jesus, neste momento, ao te pedirmos essas bênçãos e luzes por sobre nossos irmãos, também te agradecemos porque também as recebemos nós outros aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil e o nosso encontro também sob a tua paz e a tua luz. Fica conosco hoje e sempre sob o olhar de nosso Pai. Então, nós estamos, dando início a este nosso estudo, recebendo hoje, mais uma vez, para nossa alegria, Denizar de Souza, nosso querido amigo, companheiro, que está conosco há bastante tempo e frequenta o ICEB com essa qualidade e essa amizade. O Denizar é bacharel em Ciências Sociais, é bacharel em Psicologia, mestre em Sociologia da Educação, é professor, escritor. Ele publicou ensaios de espiritualidade e cultura contemporânea e atualmente ele está trabalhando em outras questões. Já esteve conosco aqui faz umas 2 semanas falando sobre o seu último trabalho, último não, né? O penúltimo trabalho, que é o Cotidiano Espiritualidade. Já conversamos bastante sobre isso. Então, ele tem outros livros também, Em Busca do Ser Integral, Construindo a Paz. Foi assessor parlamentar de 2003 a 2007 na Câmara dos Deputados, Congresso Nacional. É pesquisador nas áreas de educação integral, cultura da paz, psicossociologia do cotidiano, práticas integrativas em saúde no SUS e no setor privado. Fundador do curso de pós-graduação em educação integral, Lato Sensu, voltado para professores, pedagogos, orientadores educacionais, educadores e pesquisadores dessas áreas. Expositor há 30 anos no Brasil e no exterior, particularmente em Paris. É produtor, apresentador e diretor do programa de TV Sinais da Evolução pela TV Brasília, canal 6, semanal, sinal aberto, filiada à Rede TV e também pela Band, a, a nossa TV Bandeirantes, Bahia, né, Denizar? 2003, 2007, Isso. apresentador e diretor do programa de TV Observatório do Trabalho, na TV Suprem, canal fechado semanal. E é expositor do ICEB. Aqui está ele, somos todos ouvidos. Ele hoje veio nos falar sobre sono e sonhos. Vamos lá. Somos todos ouvidos, Denizar. Boa noite a todos e todas. Antes de mais nada, preciso agradecer a forma generosa como a professora Nádia, que a todos nos lidera aqui, me recebe.
sempre de maneira fraterna e carinhosa. Muito obrigado, professora Nádia. Parte desse currículo já ficou no passado, mas é tudo absolutamente verdadeiro, né? Mas é uma longa história e do ponto de vista da Você pode me palestra, repassar as novidades. que muito nos honra estar aqui com vocês. Como comecei ali pelos 17 anos de idade, já se vão uns 39 anos ao todo, né? Mas é uma alegria muito grande estar com vocês, com a professora Nádia, com a professora Rosa Rita, com o Carlos, a Léa e todos aqueles que estiverem conosco online. Agradeço muito a oportunidade. Hoje o nosso tema é um tema universal. E quando falo universal, vai além da questão humana, porque a gente vai ver que toda a escala filogenética da evolução dorme e sonha. E dorme e sonha, mais recentemente descobriu-se que até os passarinhos sonham, isso por estudos neurocientíficos sérios de mapeamento das ondas cerebrais, das estruturas envolvidas no sonho, estruturas do cérebro, de modo que é um tema que interessa a todos os seres sencientes do planeta, o sono e os sonhos. Além de fazer toda a escala filogenética, todos os mamíferos sonhos, todos os seres vivos na sua complexidade sonham. Claro que a gente vai falar dos sonhos acessíveis a nós, que é o sonho do ser humano, da humanidade, de todos os tempos que sonham. Muito bem. Então temos o tema, né? Temos aí o nosso Kardec à minha esquerda da tela, e toda a obra na qual ele estudou Sono e Sonhos. Ele estudou isso no Livro dos Médios, ele formulou questões no Livro dos Espíritos, ele estudou na Gênese. O sono e os sonhos é um tema de interesse que aparece na Revue Espírita, na Revista Espírita, e é um tema de interesse do Kardec, entender o que se dá em alma humana, em a mente humana e na experiência humana durante o sono e os sonhos. Logo em seguida, vocês veem uma sequência de fotos muito boas do nosso inesquecível Dr. Carl Gustav Jung. Esses dois pensadores hoje são estudiosos da mente humana que leio muito. Na formação em psicologia me dediquei e continuo estudando atualmente a interpretação dos sonhos, volume um e 2 do Freud, estou lendo os dois ao mesmo tempo, e a obra de Jung, né? Que tenho estudado já há algum tempo. Aí tem a foto dele mais jovem, possivelmente na Suíça, né? O Jung é um médico suíço, discípulo maior e primeiro de Sigmund Freud, que era vienense, e eles ficaram juntos, na construção da psicanálise até o ano de 1912. O Jung estava destinado a ser o presidente da Sociedade Internacional de Psicanálise, e o Jung se tornou presidente da Revista Internacional de Psicanálise. Mas em 1912, eles tiveram uma ruptura de natureza científica, porque o Freud não aceitou as ideias ainda mais amplas e mais panorâmicas da psicologia que o Jung estava propondo investigar. Eles tiveram uma conversa de 13 horas, em 1912. Eles eram amigos, amigos muito próximos. O Freud chamava o Jung do príncipe da psicanálise, e o Freud queria que o Jung participasse do grupo das quartas-feiras, que era um grupo que ele se reunia com Ferenczi, com Adler e outros psicanalistas. Eles davam aulas nas quartas-feiras, e o Jung participou de tudo isso. Só que eles fizeram ruptura e o Jung seguiu o caminho. A partir de 1912, o Jung fundou a psicologia analítica, que vai apresentar
uma ampliação dessa psicologia profunda que é a psicanálise. Ele vai ampliar sobremaneira o espectro da psicologia analítica. Fundou com Atta e seus colaboradores na Basileia, na Suíça, em 1913, a psicologia analítica. Vocês veem aqui à nossa direita a obra do Freud, talvez a mais importante obra dele, a Interpretação dos Sonhos, de 1900. O Freud vendeu no sentido de tornar público e aproximadamente 500 pessoas compraram essa obra no ano de 1900. E o Freud conta isso nos livros dele, se divertindo muito, dizendo que foram os amigos dele que compraram a obra. Porque para a época, e no ano do distante ano de 1900, era um avanço muito grande as ideias freudianas e a humanidade nem sempre acompanha os pioneiros e aqueles que estão à frente do seu tempo. Hoje já foram vendidas mais de 46 milhões de livros da coleção completa de Sigmund Freud. E a nossa esquerda abaixo, a foto do próprio, o grande mestre vienense que viveu de 1856 a 1939. Ele desencarnou em Londres, no exílio por causa da perseguição nazista a ele próprio e a sua família na Áustria, que estava ocupada pelo nazismo. Freud aí, muito elegante, ele lendo seus estudos, textos, provavelmente em Londres, porque já na idade mais avançada. Então, eu sempre trago algumas questões, gente, para provocar o debate, né? Algumas eu vou responder já de imediato, outras vou deixar para vocês repetirem, reformularem, retificarem no final, mas as que eu vou responder é porque eu não preparei slides. As que estão com slides serão respondidas ao longo da apresentação. O que ocorre com a alma psique quando dormimos? Vamos ficar com essa questão pensando aí, né? Alma em grego é psique. E o que quer que admitamos, ocorre algo drástico, ocorre uma ruptura no estado de consciência do ser humano. O estado de consciência de vigília é ele obedece ao funcionamento do córtex, que é a área que comanda o nosso cérebro na vigília, estamos sob a égide do córtex ou neocórtex, é um momento em que a consciência opera de modo temporal, utilizando-se da linguagem, de algum idioma natural do mundo, alguma língua, é uma consciência discursiva, e depois isso tudo se apaga e a gente se transporta para uma viagem da alma, qualquer que seja o sentido que você der à viagem e à alma. O Freud admitiu essa viagem, ainda que não admitisse a alma transcendental, tal qual nós aqui admitimos. E o Jung também admitiu. Mas é uma viagem porque é uma mudança de estado de consciência. Pensamento consciente, pensamentos oníricos, pensamento que obedece à lógica dos sonhos, o mundo dos sonhos. Então a gente vai ver isso, quais são as fases ou ciclos do sono, tem gráfico explicando isso, não vou falar agora. Quem é que sonha, afinal? É o cérebro, é a mente, é o espírito, né? Quem é que nos lança ao mundo onírico, não é? Essa é uma questão interessante que, de certa maneira, está no livro dos Espíritos e que é a pergunta de US$ 1 milhão: quem é que sonha, não é? Lembrando que a gente também sonha acordado nos estados de devaneios, através do uso da imaginação e nos estados influenciados pelo devaneio. Isso é basicamente o momento que a gente sonha quando usa a imaginação e navega pelo mundo imaginário. Porque o sono pode ser considerado irmão da morte, Hipnos é irmão de Tânatos. Isso aqui é uma coisa muito interessante que está na obra do Freud, né? O Freud utilizou o mito de Narciso, que é o príncipe de Tebas, né? A partir daí ele construiu o conceito de narcisismo. O príncipe de Tebas era considerado o jovem mais belo da sua cidade, naturalmente filho do rei, e ele se olhava no espelho d'água e ficava fascinado com a imagem da sua beleza. O Narciso, né?
e de tanto fascinar-se pela imagem da beleza dele próprio, a a narrativa, né? A história conta que ele acabou se afogando sobre a própria imagem refletida no espelho d'água, né? Isso é Narciso. Mas os gregos também tinham dois outros deuses, duas outras divindades, né? Os gregos foram um povo muito imaginativo e campeões da capacidade criativa de representar as forças da natureza, as forças da mente, as forças da alma através de divindades. Então, os gregos, eles tinham duas divindades que importam nesse tema aqui, sono e sonhos. A divindade Thanatos e a divindade Hipnos. Hipnos, que gera hipnose clínica, que gera hipnotismo e mediunidade, em César Lombroso. Hipnos é a divindade do sono. É a divindade que, para os gregos, 600 anos antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo, eles achavam que havia uma divindade que nos punha a dormir, uma divindade que gerava o estado de sono. Esse é Hipnos. Só que os gregos, na sua visão holística, integrada de mundo, que nós perdemos a modernidade, e os gregos tinham uma visão holística, eles juntavam os fenômenos, as dimensões da realidade. E aí eles dizem, olha, é evidente, Hipnos é irmão gêmeo de Thanatos. Hipnos nos põe a dormir, e Thanatos é a divindade que, por ocasião da morte, leva a alma para atravessar o rio e chegar ao seu destino na embarcação, não é? Que na qual a alma é levada. Então Hipnos põe para dormir e Thanatos leva no processo da morte. Então Hipnos é irmão gêmeo da morte, como veremos, inclusive. Como a psicanálise interpreta os sonhos, aí a gente deixa para os slides. Como a psicologia analítica interpreta os sonhos também, como o livro dos Espíritos interpreta o sono e os sonhos, que é o slide conclusivo. Nessa aula eu vou falar mais sobre sonhos do que de sono. Também de sono, é claro, mas o foco principal será os sonhos. Então, essa pergunta aqui também já vou responder de imediato, né? Nós vivemos em uma sociedade moderna, ocidente moderno, cuja cultura abalou a prática de dormir e comprometeu a prática de dormir com qualidade e de sonhar, inclusive. A cada três pessoas, um de nós três aqui, nós temos mais do que três, a cada três pessoas, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, uma não vai dormir essa noite direito. Isso é um dado planetário, não é do Brasil. A cada três, um está com sono comprometido. E esse sono que foi comprometido por uma sociedade que nunca para, né? Lembra que nós falamos da máquina cotidiana na aula passada? Uma sociedade que é 24 horas no ar, que criou uma rede de serviços que funciona 24 horas, que fez da noite um habitat de trabalho e oposto ao sono e desenvolve toda uma dinâmica social que mantém as pessoas acordadas. Então, quero dizer para vocês, aqui sobre sono, que existe um fenômeno neurobiológico em nós chamado ciclo circadiano. O ciclo circadiano é o ciclo sono-vigília. Todos os animais, inclusive o ser humano, todos os mamíferos, portadores de hipotálamo e de glândula pineal, a área hipotalâmica do cérebro, que é hiperramificada e conectada com a glândula pineal, essa região hipotalâmica do cérebro, ela cuida da regulação do ciclo circadiano. Deu escuridão, agora escuridão no ocidente, né, noite, o cérebro sabe, não precisa a gente saber, o cérebro sabe que já deu escuridão e a glândula pineal e o hipotálamo, eles estão trabalhando e produzindo uma coisa chamada melatonina. A melatonina, ela é produzida naturalmente pelo cérebro. Só que ela começa a ser produzida às 20 horas e lá para as 23 horas, 22, 23 horas, o carregamento dela está no máximo. Então era o momento que a gente deveria estar se preparando para dormir. Só que a sociedade contemporânea não para, se mantém prisioneira das telas eletrônicas e fica acordada, né?
Então, essa privação de sono é hoje uma das causas de sofrimento psíquico, de adoecimento mental, e eu arrisco a hipótese de parte da nossa loucura moderna. Por quê? O sono afeta tudo. Se uma pessoa é privada do sono, afeta a pressão material, expõe aquele organismo a uma maior probabilidade de acidente cardiovascular, afeta o processamento da memória, porque a memória é toda processada durante o sono. A gente funciona durante o sono, o cérebro, que é o nosso hardware, como um computador que fica realocando as memórias, guardando memórias que não precisamos, selecionando, atualizando, juntando. Tudo isso é feito durante o sono. Uma pessoa privada do sono começará a ter problemas de processamento da memória, vai ficar exposta a um comportamento, é um estressor natural e a pessoa terá, o organismo terá respostas de estresse. A pessoa pode desenvolver quadros de ansiedade, inclinar-se à depressão e desenvolver uma série de problemas de saúde física e mental pela privação do sono. Uma pessoa 6 dias depois sem dormir, 7 dias depois, uma pessoa privada do sono por 6, 7 dias, ela está no limite da desencarnação. Todos os mamíferos precisam dormir e a ausência do sono provoca, predisponibiliza a surtos psicóticos. Então o sujeito começa a ter alucinações, e transtorna completamente o funcionamento cérebro-mente por falta de sono. Então o sono afeta a saúde. É importante preservar o nosso sono. O sono não presume escuridão, não presume claridade. O sono presume silêncio. E o sono tem etapas, essa parte nós vamos ver. Então, alerta aí, cuidem do nosso, cuidemos do nosso sono, do nosso dormir, sonhar para descansar, sonhar para atingir o sono profundo e recordar dos sonhos. Nossa primeira imagem, não é? É uma imagem quase que autoexplicativa. Tem uma pergunta aí: sonhos, viagens da alma. Essa viagem da alma, gente, é o fenômeno mais ancestral da cultura humana. Você vai para os egípcios antigos. Aí nós estamos falando 1500, 2000 anos antes de Cristo. Eles eram conhecedores de ciências ocultas, da prática de aprender a viajar durante o sono corporal. Essa alma está no Egito Antigo em viagem, está na Grécia Antiga com a relação hipnos e tânatos, está entre as civilizações pré-modernas aqui das Américas. Os maias, os incas, os astecas conhecem essa viagem da alma. Essa viagem da alma está entre as tribos indígenas, as tribos africanas, os índios pele vermelhas, os índios Tupinambá no Brasil, as populações ameríndias, o mundo inteiro conheceu essa viagem da alma. A ideia de que o corpo dorme e a alma faz uma viagem. Você tem uma imagem de uma moça autoexplicativa, né, na hora do início dessa viagem. Então, isso é uma viagem, inevitavelmente, no sentido que é um desdobramento da consciência e que o ser se projeta para uma outra dimensão. Claro que essa é a visão dessa doutrina universalista, que não poderia ser de outro jeito, porque é a doutrina dos espíritos, e todos os povos que se comunicam com os espíritos, até hoje, as nossas tribos aborígenes do Brasil sabem dessa viagem, praticam essa viagem de forma consciente e integra os espíritos no seu cotidiano. Só que a sociedade moderna, como vimos na aula passada, desencantou a cultura, afastou o mundo espiritual e perdeu a noção do desdobramento, da viagem da alma, que é a coisa, é uma fonte de espiritualidade todo dia, toda vez que se dorme. Muito maior essa fonte do que a mediunidade. A mediunidade é só um outro capítulo e a mediunidade vem depois. A ancestralidade dos sonhos está em Júlio César, que sonhou com a sua própria morte, ele e a esposa, um dia antes de ser assassinado. Nós vamos ver agora, logo em seguida, dois grandes sonhadores que trouxeram
a máquina de costura para gente e o benzeno a gente vai ver em seguida. Mas o que eu quero dizer é que essa imagem é autoexplicativa. É uma multidimensionalidade. O que é que nós perdemos no Ocidente moderno? Multidimensionalidade. Nós reduzimos a realidade àquilo que a gente chama de matéria. A ilusão materialista, como se a matéria explicasse a matéria e tudo se desse apenas ao nível neurofisiológico do cérebro. E porque perdemos a multidimensionalidade, perdemos os sonhos como janela, janela que nos remete ao mundo espiritual. Então, aprender a dormir, ter sono de qualidade, dormir para sonhar e sonhar para praticar a espiritualidade durante o sonho, para descobrir-se como ser que é alma, como ser imortal e transcendente, a nossa cultura perdeu, lamento dizer, e estamos aqui trabalhando para resgatar isso em todas as áreas do conhecimento, papel inclusive do Instituto de Cultura Espírita do Brasil também. Então, claro, é uma viagem da alma, já está respondido. Vamos lá. Então, eu quero dizer para vocês, gente, que a antropologia se interessa pelos sonhos. Os antropólogos, sejam estruturalistas, seguidores de Levi-Strauss, sejam funcionalistas, como é o caso do Roger Bastide, cuja foto está à minha esquerda, seja antropólogos evolucionistas, os estudiosos da cultura são estudiosos dos sonhos, porque os sonhos, eles têm um caráter multifacetado. Ele tem múltiplos aspectos. E aí o Roger Bastide, que é um antropólogo francês, ele estudou, inclusive, o espiritismo no Brasil e as práticas mediúnicas no Brasil, mas ele, devo lhes dizer, não é espírita, não é um sujeito que participou do espiritismo, mas é um estudioso no, no campo da antropologia, um dos mais respeitados, que ia fazer doutorado em Paris nos anos 60 e 70. Uma das linhas de pesquisa é o Roger Bastide. O livro dele está à minha direita, O Sonho, o Transe e a Loucura. Ele foi professor da Universidade de São Paulo e um dos fundadores da universidade na área da filosofia e sociologia. Então, visão antropológica dos sonhos, a existência da função social ou das diversas funções dos sonhos. As sociedades que nós chamamos primitivas, as sociedades antigas, as comunidades tradicionais até hoje compreendem que o sonho tem uma função coletiva, uma função social, sempre teve. Ela não tem apenas uma função para a nossa economia mental. Ela tem uma função para a cultura, para a sociedade. Em que sentido? Ela realiza o diagnóstico. Nas comunidades tradicionais, o sonho é fonte de diagnóstica, que nós chamamos de médico, mas é uma diagnóstica na medicina tradicional dessas comunidades. Vem através do sonho. A recepção de uma mensagem do além, como nós sabemos soberbamente, o retorno dos mortos a trazer suas mensagens, em todas as circunstâncias, na vida cotidiana, nos momentos de passagem, nos ritos de passagem, nas instituições iniciáticas. Esses sonhos, eles impactam, geram mudanças culturais. O antropólogo Roger Bastide estudou que esses sonhos geram a criação de um novo canto, uma série de músicas que ele estudou na América do Norte, que vieram através de sonhos. Em diversas culturas, novos gêneros musicais vêm através de canto. Inclusive, daqui a pouco eu vou lembrar a um autor contemporâneo, o último dos Beatles, e ele conta que uma música que ele teve veio de um sonho que a mãe dele sugeriu para ele, a mãe dele já desencarnada. A criação do novo canto, um passo de dança inédita já veio através de sonhos, gênese de certos movimentos religiosos messiânicos, como aqueles que emergiram na América do Norte, não é? Aí tem uma biografia do Roger Bastide, foi sociólogo francês e um dos fundadores da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. Segundo ele, Roger Bastide, o sonho é sempre funcional. Ele sempre tem um papel e ele funciona a serviço da coletividade, da cultura. É funcional. Ele não é simples retorno ao passado e memorização,
Muitos pensaram, o próprio Freud associou o sonho mais a um retorno ao passado, um retorno ao trauma, um retorno à experiência pregressa, né? O Roger Bastide vai dizer não, ele também é uma construção do porvir. O que o Bastide estava vendo como uma questão cultural, hoje está sendo estudada no domínio das neurociências. Olha que interessante. Os neurobiólogos, neurocientistas estão estudando o seguinte: por que que os animais todos sonham? Por que que um chimpanzé sonha, um elefante sonha, um passarinho sonha, os mamíferos todos sonham? Já se sabe disso. Monitorando-se as estruturas do cérebro nas quais o sonho é processado, sabe-se que o animal sonha porque é a área do cérebro que está sendo monitorada que está funcionando durante o sono. E os biólogos evolucionistas chegaram à seguinte conclusão: o cérebro ele faz processamento do porvir. Ele processa cenários. Um exemplo simples. O chimpanzé todo dia vai para a floresta com seu grupo. E ele sabe que tem leão, que tem onça, que tem predadores. Durante o sono, o cérebro do chimpanzé processa os vários cenários pelos quais ele pode deixar de ser presa, fugir do predador e sobreviver. O sonho do mundo animal é um processamento para ver cenários pelos quais aquela espécie sobrevive. E no caso do ser humano, quando a mente se projeta para o futuro, ela está buscando cenários, buscando possibilidades, buscando conhecimentos que ainda não no presente, como veremos. Então, há uma construção do futuro através dos sonhos. Os sonhos, os neurocientistas estão estudando o processamento do porvir. O sonho como mecanismo de sobrevivência das espécies para aquelas que melhor se adaptam, sonharam melhor, sobreviveram mais e fizeram cenários, cenários probabilísticos. E nós também fazemos isso. Quais são os melhores cenários para a nossa vida psíquica, emocional, familiar e social? Está tudo no mundo dos sonhos. O sonho é considerado por muitas sociedades uma viagem da alma, já dissemos isso, à região dos ancestrais. A maioria das culturas antigas considera o sonho uma viagem que visita o mundo dos mortos, o mundo dos nossos ancestrais, dos nossos pais, dos nossos avós, das gerações anteriores. Mas é uma viagem ao mundo dos ancestrais. O Freud constatou em seus estudos a importância dos fantasmas, que são os mortos, parentes mortos no passado onírico. Os mortos estavam sempre visitando os sonhos dos pacientes de Freud e ele pôde constatar isso. Então, quero dizer que nesse livro, O Sonho, o Transe e a Loucura, são três partes do Roger Bastide. Tem uma parte com quase 180 páginas que ele se dedica aos sonhos em diferentes lugares do planeta, inclusive os sonhos dele, dos pares dele e dos paulistanos também, que ele estudou, estando em São Paulo como professor. Bom, gente, olha que coisa linda isso aqui. O sonho que inspirou a invenção da máquina de costura. O nome do sujeito é Barthélemy Timonier. Como é o nosso agudo, fica circunflexo em francês. Barthélemy Timonier. Viveu entre 1793 e 1857. O sonho do alfaiate francês, Timonier, foi decisivo para criar uma máquina de costura funcional que revolucionou a produção do vestuário. Como é que foi esse sonho? Ele estava construindo a máquina de costura, como vocês veem na foto à minha direita, junto ao seu auxiliar e já pondo em funcionamento, só que faltava uma peça. Que peça era essa? Ele tinha que bolar um jeito da linha circular na máquina de costura e através de uma agulha, e a agulha que se conhecia era agulha apenas com um buraquinho na ponta. E ele teve um sonho que foi a peça final, resolveu o problema. Ele sonhou que ele era sequestrado por uma tribo aborígene e na hora que ele ia ser executado, ele olhava para os seus executores e estes estavam com uma lança, só que a lança, todas elas,
que supostamente iria espetá-lo, ela tinha um buraco que atravessava a lança de ponta a ponta na extremidade. É o buraco da agulha que atravessa a agulha e permite que a linha circule para a costura. Essa ideia veio em sonho. Isso está na história da Revolução Industrial, porque essa peça foi fundamental à máquina de costura. Em 1830, Timonier apresentou sua máquina, que era capaz de realizar 200 pontos por minuto. Essa peça final ele sonhou. E ele conta isso claramente, ficou na sua biografia, que ele viu a lança e o buraquinho atravessando a linha, o buraco da lança. Ele só fez colocar a linha e fazer a linha circular na máquina de costura. Ela representou o marco da história da costura e abriu caminho para a industrialização da produção de vestuário, como nós sabemos. E isso respondeu uma demanda industrial à época, na França e em toda a Europa. Então, isso foi um sonho que ele teve, e ele é o inventor da máquina de costura, esse francês Barthélemy Timonier. O sonho que inspirou a descoberta da estrutura do benzeno. Talvez a professora Rosa Rita, que é bióloga, conheça essa história. O químico alemão chamado Friedrich August Kekulé, o químico Kekulé, enquanto tentava entender a estrutura do benzeno, teve um sonho que o inspirou a formular a estrutura do anel benzênico. Ele viu no sonho dele essa cobra mordendo ou sugando, mordendo a própria cauda. E a partir da imagem, ele voltou com a imagem do modo pelo qual o benzeno articula, não é? Esse elemento químico articula os átomos de carbono. No sonho, viu uma cobra mordendo a própria cauda, como vocês veem, essa é a imagem do sonho dele. O que lhe deu a ideia de que os átomos de carbono no benzeno poderiam estar formando um anel hexagonal, né? Como uma cobra se agarrando à própria cauda. Você veja que o sujeito está estudando e o cérebro faz um processamento noturno, ele entra em contato com um insight onírico, dormindo. Quem fazia isso também é o Einstein, né? O Einstein começava uma fórmula, parava, dormia, continuava a fórmula e ele disse que essas pausas eram fundamentais para a conclusão da fórmula da teoria da relatividade, o Einstein. Mas isso aí ficou na história e aí está os átomos de carbono do Auguste Kekulé, o formato exato do benzeno, não é? Uma imagem onírica do sonho de Queloler. Muito interessante isso, veio através do sonho. Vamos chamar assim esse insight onírico, esse pensamento onírico, essa percepção dos sonhos, que impacta a ciência diretamente, como vem. Aí aqui agora a gente entra um pouco na psicanálise, né? Inconsciente em Freud e Jung. Então, gente, nós temos duas dimensões do inconsciente aqui, na psicologia analítica e na psicanálise. Uma dimensão que é o inconsciente pessoal. Esse lado da nossa existência, essa alma profunda, essa psique profunda, essa dimensão profunda do sujeito, a pessoal, é biográfica. Ela tá da nossa concepção, da nossa gestação até agora. Ela nos assombra, por assim dizer, de lá para cá. Só que o Jung disse: olha, o que a gente pensa que é apenas pessoal, que é o inconsciente pessoal de Freud, ele começou a construir a ideia de que existiam fenômenos mentais impactados pelo inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo já está dizendo é de toda a humanidade. E aí o Jung foi tentar entender por que existem sonhos que se repetem ao longo da história da humanidade. E o Jung foi um profundo estudioso da antropologia, das culturas, viajou, passou muito tempo na Índia e viajou para diferentes lugares para tentar entender por que certos sonhos na história da cultura aparecem na Grécia Antiga, na Idade Média e na modernidade. É o que ele chamou de sonhos oriundos do inconsciente coletivo. É aquilo que está guardado na memória coletiva da humanidade.
e que aparece na experiência do sonhador. Não vem da alma dele, vem do inconsciente coletivo na visão de Jung. Então há um inconsciente pessoal e outro suprapessoal ou transpessoal, que é da psicologia transpessoal. Esse inconsciente coletivo nos traz sonhos também, é fonte de sonhos. Chamamos assim de inconsciente coletivo, porque ele não depende do inconsciente pessoal e por ser universal da humanidade. Os conteúdos do inconsciente coletivo podem ser encontrados em toda parte. Então você vai encontrar um hindu, um cristão, um budista, um materialista, um homem moderno e um homem que viveu no século I da era cristã, tendo sonhos com certas imagens, certas narrativas, certas experiências que são universais da história da humanidade. Então, esse universal, o Jung chamou de sonhos transculturais e transhistóricos. Transcende as culturas, transcende as épocas, são universais. São os sonhos oriundos do inconsciente coletivo da humanidade. O inconsciente coletivo representa a parte objetiva do psiquismo. Então a gente podia dizer que é aquilo que a antropologia chama de nexo original. Existem estruturas na alma que são sustentadoras da nossa universalidade humana, né, que nos conecta com nossa origem, com nosso destino. Nexos originais da alma humana vêm do inconsciente coletivo, nexo de origem, fundamentos universais do inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal é esse mais fácil de entender, tranquilo, né? Contém lembranças perdidas. Nos habita como fantasma, a gente não lembra. Reprimidas. Então, situações que foram da ordem do trauma, a gente reprime. Desejos irrealizáveis, a gente reprime. Evocações dolorosas, situações difíceis, grandes dores da alma, a gente tenta reprimir e esquecer. São percepções que, por assim dizer, não ultrapassam o limiar da consciência. E onde é que a gente vai projetar essa memória do inconsciente? Nos sonhos. Lá onde o controle da função superegóica, onde, dito de outro jeito, a alma está mais livre, é lá que ela vai ver, né? O sonhador, ele sonha, ele é o autor do enredo do sonho, ele é a plateia que assiste o sonho e ele é o protagonista do sonho. Nós sonhamos na condição de protagonista, autor do sonho e plateia. Ao mesmo tempo, está tudo acontecendo isso durante a experiência onírica, evocando experiências dolorosas, inclusive, mas que não chegam na consciência, estão muito, muito guardadinhas, muito recalcadas nas profundidades da alma. Tanto Freud quanto Jung admitem a existência de pensamentos oníricos. Gente, agora isso é fantástico. O Freud fala de pensamentos oníricos. Pensamentos da vigília. Quais os que estamos tendo agora? Consciência acordada é o nome que Freud dá ao que a gente está fazendo aqui agora. Pensamentos oníricos. Pensamentos elaborados, produzidos, projetados pelo eu durante o sonho. Não é muito interessante isso? Portanto, pensamentos conscientes e inconscientes. Mas há pensamentos oníricos, oriundos do inconsciente pessoal e coletivo. Querem perguntar alguma coisa dessa parte aqui ou a gente deixa tudo para o final? Eu queria, você acabou de falar sobre esse sonho acordado do Freud, não é isso? Exato. O que é que o Freud vai admitir? Existem pensamentos conscientes da vigília. E existem pensamentos que são no mundo dos sonhos, que só ocorrem quando, na visão dele, a psique está liberada dos entraves da consciência. Essa consciência de vigília, ela nos limita e nos trava. Ela não permite que nós pensemos tudo livremente. Ela vai até um ponto, mas existe o óbice. O óbice é o obstáculo. E o Freud vai dizer que no mundo onírico isso está destravado. Porque uma função psíquica que está regendo aqui a gente aqui agora não está presente lá. É a função superegóica, né? Aqui a gente normatiza, regula, controla,
a nossa experiência conscientemente. Não posso dizer isso, não devo falar aquilo, não posso fazer isso, não devo fazer aquilo. No mundo onírico, os pensamentos oníricos, as percepções oníricas, na dimensão do inconsciente, resulta dessa liberação do desejo, do trauma, da memória recalcada e também de todas as experiências, como veremos, de contato com o mundo espiritual. Está tudo aberto à alma, ao eu. Está liberado até um certo ponto. E aí a gente sonha, só que aí a gente coloca todo um ambiente para driblar a nós mesmos daquilo que é da ordem do insuportável até no sonho. Então a gente Isso vai ver quando mais você. adiante. Sim. Desculpe. Não, pode falar. Quando você fala sobre freudianamente, né, dos pensamentos oníricos, eu lembrei daquela pesquisa do De Hoop. O De Hoop estava investigando estados alterados de consciência, então ele estabeleceu determinados, digamos assim, determinadas instâncias ou patamares de sonhos, né? Primeiro nível, não há nenhum sonho, depois existe um tipo de sonho e vai hierarquizadamente ascendendo nas possibilidades do sonho. Eu me lembrei disso. Você considera que existe uma Isso, relação? Por exemplo, o De Hoop, desse ponto de vista, é freudiano? eu acho que é muito interessante o modelo, porque é exatamente isso que acontece. Em uma certa hierarquia de sonho, nível, a gente sonha o sonho que é pessoal e biográfico. Tem a ver com esta existência e a nossa experiência. Se a gente aprofundar esse sonho, a gente pode ter sonhos arquetípicos, oriundos do inconsciente coletivo, já subiu o nível. E se a gente aprofundar ainda mais esse tipo de sonho, a gente pode ter sonhos espirituais, que aí refletirão o pleno domínio da consciência, a consciência na alma em outra dimensão. Portanto, a percepção onírica é um estado alterado de consciência, não é a consciência de vigília, é a consciência no plano onírico. Essa consciência, a gente vai ver, inclusive, quando é sonho que é pesadelo, porque ela está processando um outro nível de consciência. Então, o modelo está correto. São níveis que nós acessamos. O sonho comum é o sonho biográfico. Ele tem a ver com o dia anterior. O Freud vai dizer, o Freud estudou os sonhos da rotina. Os sonhos que davam continuidade ao dia anterior ou há questões mais antigas da história do sujeito, da pessoa, que remete ao lugar de sofrimento dela, aos traumas, às dores da alma, aos conflitos interiores, às questões internas que ela experimentou ao longo da vida. Ela só experimenta o sonho biográfico. Quem vai para o sonho arquetípico pode acessar aquilo que é registro da alma, da memória coletiva da humanidade, do inconsciente da espécie, que o Jung, não sabendo explicar, disse: bom, isso é filogenético, a espécie humana tem essa marca de recordar daquilo que é consolidado na experiência humana. Então a gente recorda nos sonhos do inconsciente coletivo, é outro nível. E os sonhos espirituais vai subindo ou aprofundando, se quiser. Mas o modelo é bom até chegar aos sonhos lúcidos espirituais e de nível cada vez mais profundo. Mas esses pensamentos oníricos do Freud é da história de vida do sujeito, certo? Da vida ou da morte, né? Porque o sonho do Júlio César, que você mencionou aí, que o Shakespeare relata na peça, né? Também é um sonho de vida ou de morte, não é isso? E isso aí é o famoso sonho premonitório. É aquele que quebra a barreira do tempo, verifica o que está por acontecer, entra em contato, quebra a barreira do tempo. O sujeito está num dia e ele percebe algo que vai acontecer dias depois. No caso dele, foi na noite anterior. Ele sonhou e a mulher também. Foi. Ambos sonharam com sonhos que tinham relação com a morte dele, que ele foi assassinado no outro dia.
Mas isso é a quebra da barreira temporal. O Freud reconheceu isso. Ele disse que o sonho era um fenômeno atemporal, que levava o sujeito para o passado e investigou menos os sonhos que leva para o futuro. Mas ele admitia uma atemporalidade nos sonhos, que o lugar do sonho na experiência onírica não é temporal. Nisso também está correto. E quebra a barreira do tempo e visita a situação da própria morte. É interessante. Mas vamos passar, Denise, porque aí me. deixa só, aproveitando aí essa questão, Sim, quando nós estamos, já que nós estamos falando do sonho da morte do Júlio César e do Shakespeare, né, é uma coisa muito impressionante como o Shakespeare anunciou tantas conquistas da ciência da alma. Por exemplo, o que nós vamos dizer? Eu acho que o Jung e o Freud assinam aquela frase do Hamlet, aquela celebérrima frase do Hamlet: To die, to sleep, perchance to dream, né? Morrer, dormir, quem sabe sonhar. Isso é Hamlet, eu acho que o Freud assinaria, eles que me desculpem, e o Jung também. pois é, quer dizer, como é que o lugar do sonho remete ao lugar da morte? Como é que nós podemos sonhar com a própria morte e o que é que isso significa? Tanto ao nível do cérebro quanto ao nível mental. Mas é o processamento do tempo por uma percepção que não está submetida ao tempo. Daí João Evangelista ter sonhado, ter escrito o Apocalipse, falando de visões que muitos já fizeram interpretações e dizendo que os gafanhotos do João Evangelista eram os aviões na destruição durante a Segunda Guerra Mundial, durante as guerras, né? E o sujeito quebra a barreira do tempo e sonha com algo que é futuro. Isso foi observado por todos os que estudaram esse mundo profundo da alma, no qual pensar, recordar, projetar-se em perspectiva e viver além do tempo na dimensão onírica. Isso é muito claro nos estudos de antropologia, de psicologia analítica de Jung e do próprio Freud. Olha o que o Jung vai dizer, gente. Pelo sonho, ao contrário, penetramos no mais profundo, no mais verdadeiro. Então, só essa primeira parte aqui. Gente, o sonho é o lugar do ser em si, do ser que visita o si. É o lugar de uma visita incontornável, inevitável, do ser para si. Por isso que é o lugar mais profundo. A gente vai ver, né? Espero que dê tempo. Não é o lugar da persona, da máscara. É o lugar do self. Não é o lugar da aparência do que imagino que sou. É o lugar de tudo que sou, com tudo que me habita, de memória humana, de experiência pessoal, de alma que sou. É o lugar mais profundo que podemos visitar, são os sonhos. O mais verdadeiro, porque vai nos colocar sem máscaras diante dos sonhos, sem a necessidade de revestir o eu ideal. O Freud fala de eu ideal e eu irreal, duas funções psíquicas. Durante o sonho, o eu idealizado vai para o espaço e o eu real aparece no seu mais verdadeiro e mais profundo. Também mais geral na visão do Jung, mais duradouro do ser humano. Quando ele fala do mais geral, e agora ele falando da alma humana, do inconsciente coletivo, daquilo que permanece, que não é apenas de uma época histórica, não é apenas de uma comunidade ou de uma cultura ou de uma família. O mais duradouro no ser humano, que mergulha ainda no claro escuro da noite original. Gente, pensa bem que metáfora fantástica. O Jung percebeu que a nossa origem é de uma totalidade, digamos assim. Vamos falar dessa totalidade com o nome de Deus. Dessa totalidade
Nós saímos de uma totalidade, de uma universalidade para qualquer coisa que se individualiza, que o Kardec vai chamar de princípio inteligente, que a evolução biológica vai observar a transição da alma-grupo para a alma individual. É qualquer coisa que sai do todo para a individuação. Então, um claro escuro, né? O claro da consciência divina e o escuro daquilo que será a nossa construção ainda de autoconsciência. Claro escuro da noite original, onde formava um todo. Quer dizer, se você pegar em termos biológicos, é um todo com a natureza. Primeiro nós fomos coletivos, através das várias espécies nos tornamos coletivo primeiro. Quando o homem de Neandertal salta, a evolução biológica salta para o sapiens nasce como espécie coletiva. Todos são muito semelhantes. A individuação é uma conquista evolucionária. Então a gente sai do todo de uma noite original de inconsciência para o todo agora da natureza para algo que é individual, que a evolução é que vai gerar o indivíduo. Então, primeiro, nós somos alma-grupo, nós somos coletivo. As primeiras tribos dos sapiens é coletivo, não é individual. A individuação de povos, de sujeitos, de alma, de cultura, vem depois. Então, o Jung está correto. Onde formava um todo e onde o todo estava nele. O todo biológico nos habita até hoje. Somos espécies, sapiens sapiens. Mas, hoje tem o elemento de alma individual, que não tinha há 150 mil, 200 mil anos atrás, quando o SAP surgiu. No seio da natureza indiferenciada e impersonificada, quer dizer, uma natureza que é coletiva, que é marcada por memória genética, que é grupo. Chimpanzé é chimpanzé, elefante é elefante, por memória genética, porque eles estão obedientes a um padrão de formulação da existência que é de grupo, filogeneticamente determinada. Nós demos um salto e a evolução nos gerou a consciência, que gerou a cultura, que gerou a consciência, e a gente foi se diversificando. E hoje somos essa diversidade de chineses, japoneses, brasileiros, australianos, americanos, aborígenes, africanos, asiáticos, bastante diversos, porque a evolução nos levou para a diversidade. Saímos de uma natureza coletiva e indiferenciada para o diverso. Então, sonho é esse lugar que nos faz voltar à origem. A origem na infância. Sonhamos com a nossa infância. A origem na adolescência, quando nos constituíamos no nosso desenvolvimento. A origem espiritual, às vezes, em passadas existências. E quem sabe o sonho arquetípico lá na origem da própria humanidade. O sonho é esse lugar profundo e verdadeiro. Então, eu acho que valeu a pena ver, lembrar essa frase do Jung. Então, gente, tem que ter clareza do seguinte: ego é mente consciente. O ego, gente, é a consciência ego-identificada. Tem a consciência ego-identificada, a consciência identificada com o ego na vigília. É a consciência presa da identificação com o ego. Aí tem uma consciência que já se libera parcialmente do ego, porque é consciência de alma projetada no mundo dos sonhos. Aí já não é mais consciência ego-identificada, já não é mais refém do ego. Daí começa a ter memórias, formulações que vai além do ego. Então, o primeiro nível de consciência e mais precário deles é a consciência ego-identificada. Identificada com este ego, com esta persona que não é todo o ser, né? Então existe uma persona, uma máscara, como veremos. A máscara é a persona. Denis Ardiana, a persona da Nádia Couto, da Rosa Rita e da Léa e de todo mundo, do Carlos, é esse lugar externo manifestado da mente consciente, que opera com todos os limites que a mente consciente impõe. Ela se compõe de percepções conscientes. Se é consciente do quê? De uma história de vida. Então você faz um esforço de memória e vai até o quê? Quem consegue ir aqui até 4 anos de idade? Tem gente que consegue. Eu só tenho uma memória de 4 anos de idade, eu acho que é a única, devo ter duas.
Tem gente que vai à memória de 2 anos, outros de 8 anos, de 6 anos. Tem gente que recorda a coisa com 1 ano de idade. É uma memória que remete à história pessoal do sujeito. Ela é organizada pela mente consciente, de recordações. A mente consciente é constituída de recordações biográficas, de memórias, de pensamentos, de sentimentos, cuja função básica é a vigília consciente. Só que lá no mundo onírico isso muda. E aí você pode ter recordações de existências passadas, recordações de quando você estava no ventre materno. Você pode sonhar com o ventre materno. E jamais você vai ter recordação na vigília do ventre materno. Você pode sonhar com o mundo espiritual antes da reencarnação, claro que pode. Só que você está subindo em níveis de percepção oníricas cada vez mais profundas e sofisticadas. Isso aqui é o ego, é a primeira camada do ser. Consciência, ego identificada. Consciência de unidade, que é uma coisa muito maior, não tem nada a ver com isso aqui. Não existe mais eu, não existe mais tu. É unidade, a gente não sabe o que é isso. Isso é coisa dos seres super evoluídos, a exemplo de Jesus Cristo. A persona, já vimos, é uma forma pela qual nos apresentamos no mundo. Então é a máscara, é o nosso formato público, é aquilo que os outros veem em nós e que a gente imaginariamente constitui como identidade. É a máscara, é a persona, é o caráter que assumimos. Através dela nos relacionamos com os outros, né? Só para dar umas pistas, né? O Lacan dizia: penso onde não sinto, sinto onde não penso. Vejo que há uma dualidade aí muito complexa. A persona não consegue fazer isso. Quando você está pensando onde não sente e sentindo onde não pensa, você está entrando em uma espécie de acesso profundo à própria alma. Porque a alma, ela está sempre interligando, a persona está sempre interligando uma certa lógica do pensar e do sentir. E na hora que você deseja algo que o teu pensamento te contradita, é a dualidade da contradição e a persona já está sendo testada ali naquele momento. Essa persona, se apresentada para análise, sessões de análise, de psicoterapia, mas análise, essa máscara vai ser desconstruída e o verdadeiro desejo, a verdadeira aspiração, o verdadeiro conflito vai aparecer. Mas a gente vive nesse processo de racionalização da persona para que ela possa existir em sociedade. É preciso se relacionar com os outros. Isso é a persona. Inclui nossos papéis sociais. E quando a persona é muito forte, a gente se afoga nela. Vou dar um exemplo. Um sujeito foi 40 anos engenheiro civil, 38 anos professor, 40 anos juiz, 39 anos cumprindo uma função, então somente ela. E ele fica tão mergulhado na persona profissional, ele mergulha tanto naquilo que quando ele aposenta, ele entra em crise. Porque ele se entendia aquela persona profissional. Isso não é a realidade toda do ser. E a gente aí vai dizer que a aposentadoria é uma forma de morte simbólica. Você vai ter que se afastar daquela persona, vai ter que inventar outras. Senão você não vai saber quem você é. E por quê? Porque você não se preocupou em visitar aquilo que é perene no ser, que transcende a persona, que seria o self, aquilo que é da ordem do duradouro, né? O termo persona é derivado da palavra latina máscara, como já vimos. A persona tem aspectos tanto positivos quanto negativos. A máscara é necessária para viver em sociedade. É o revestimento da nossa apresentação no mundo. Então, ela precisa existir até para funcionar na relação com outras pessoas. A gente não pode estar aberto com as vísceras postas na nossa relação pública. Por quê? Por causa da nossa sombra. Então a persona encobre a sombra, né? Uma persona dominante pode abafar o indivíduo e aqueles que uma persona dominante pode abafar o indivíduo. Essa é a ideia. Uma máscara muito poderosa, ela abafa o indivíduo e ele fica com ele achando, fica achando que é aquele influencer lá da rede social. Ele fica achando que é aquele diretor da empresa. E ele começa a agir dentro de casa, no mundo,
no trânsito, na vida, tão somente como aquele diretor da empresa, que ele nunca desabita. Então, a persona profissional é muito forte. Mas tem outras personas, né? A persona paterna, a persona materna, ela também passa por um processo de transformação. E o indivíduo vai ter que se haver com o fato da persona ir se transformando. E um dia ela se dilui completamente na morte, né? O envelhecimento impacta a persona e tudo mais, mas ela pode abafar o indivíduo, sufocar o indivíduo. E aqueles que se edificam com sua persona tendem a se ver apenas nos termos superficiais dos papéis sociais. E o sujeito entra em crise existencial porque mergulhou profunda e tão somente na persona, profundamente na persona. A sombra. Gente, a sombra é um conceito junguiano. É o modo como Jung vê o inconsciente pessoal. É o núcleo do material que foi reprimido da consciência. Então, aquilo que é da ordem do esquecido, do recalcado, do reprimido, do não desvelado na persona, mas que nos afeta, é sombra. É aquilo que não tomamos consciência ainda. O Jung vai dizer que o trabalho da vida é o trabalho da individuação. Individuação é o conceito pelo qual o Jung diz fazer contato com os próprios conteúdos psíquicos e não apenas com a persona. Fazer contato com aquilo que é da ordem do ser, mas que não aparece claramente para ele, senão a habitar-lhe o inconsciente pessoal. A sombra inclui aquelas tendências, desejos, memórias e experiências que são rejeitadas pelo indivíduo como incompatíveis com a persona. Tudo aquilo que é da ordem do insuportável em nós, desejo que não podemos realizar, tendências que queremos reprimir, memórias que queremos guardar, são rejeitadas porque são incompatíveis com a vida de relação e contrárias aos padrões ideais sociais. Contrário, inclusive, ao eu ideal. O sujeito sabe que tem uma parte dele que ele não entende direito, mas que é sombra, que não é consciente e que é muito problemática. Ele não consegue nem falar sobre ela para si próprio. Ele sabe que habita, mas ele diz: como é que isso pode me habitar, sendo o eu que imagino ser, o eu ideal? É a parte profunda do self e não da persona. É a sombra que nos habita. Quanto mais forte for a persona e quanto mais nos identificamos com ela, mais repudiaremos outras partes de nós mesmos. A parte repudiada reaparecerá nos sonhos. Aquilo que é da ordem do conflito, do repúdio, da rejeição, aparece nos sonhos, que é a nossa sombra. Em sonhos, a sombra frequentemente aparece como um animal, uma figura escura, primitiva, hostil ou repelente. Então o sujeito sempre sonha com uma certa figura, um animal que o ameaça, uma figura hostil, agressiva, um animal perigoso e que o ataca durante o sonho. E isso é pesadelo, a gente vai ver a diferença de sonho e pesadelo no próximo slide, mas é um conteúdo que foi violentamente retirado da consciência. É a sombra que ele não dá conta e ele projeta no sonho na forma de um animal ameaçador e aparece como um antagônico na perspectiva consciente. Então, é ele próprio projetado na figura do animal que o ameaça, porque o habita, mas ele não fez ainda o desvelamento dessa sombra. Ele não tomou consciência desse conteúdo na vida de vigília. Se o material da sombra for trazido à consciência, ela perde muito de sua natureza amedrontadora e escura. O sujeito vai para análise e ele começa a contar os sonhos. E o analista competente começa a decifrar o sonho e descobrir quem é aquele elemento amedrontador, ameaçador, aquele elemento que prejudica a vida do sujeito, mas que é a zona escura com a qual não tem consciência na vigília. Então vai perder o caráter ameaçador na análise, na descoberta do sentido da sombra. Lidar com a sombra é um processo que dura por toda a vida, mas pode ser enfrentado em análise. Então, ó, por toda a vida, a gente vai ter aquilo que é da ordem do inconsciente profundo, de existências passadas ou atual, e que nos atormenta, e que nos habita. Um repositório de vícios intoleráveis, comportamentos que nós próprios reprovamos nos outros, mas que nos habitam como tendência, fantasmas ameaçadores da nossa emoção,
conflitos que fazem com que nós não saibamos quem nós somos em determinada etapa da vida. Pode ser na velhice, pode ser na juventude. Isso é a sombra. Ela nos habita sem que tenhamos consciência dela. Então, noções fundamentais Ô, do trabalho ô, dos sonhos. Denizar, você Sim, fala aí da sombra se apresentar ou ser codificada, digamos assim, oniricamente como esse animal, uma figura escura e tal. E quando são as baratas que aparecem? pois é. Na interpretação dos sonhos, é um trabalho de decifração. Não é a interpretação simbólica no caso da psicanálise, é decifração. E o que se vai descobrir é as baratas, onde elas habitam na história daquele sujeito. Onde é assim, ó. Qual é a circunstância na qual essa barata poderia habitar a memória do sujeito e ela, na circunstância, representar a verdadeira ameaça? Porque você pode ter uma fobia por baratas, mas as baratas podem estar ali naquilo que Freud chama plano do manifesto e não plano do latente. Ela é apenas o elemento a ser decifrado. Mas a barata remete a um contexto, a um acontecimento, ou conjunto de acontecimentos, a uma fase da vida do sujeito. A barata ela remete a um determinado contexto, a uma época, a um conjunto de acontecimentos, a elementos que povoam a alma do sujeito, só que aparece na forma de barata. Então, ir atrás do grande sistema da vida daquele sujeito para descobrir em que contexto aquelas baratas apareceram um dia como um elemento ameaçador. É o contexto por trás da barata, é o plano do latente, é aquilo que se esconde por trás das baratas que ameaça o sujeito e que ele materializa na forma de baratas, mas está Isso do. escondido. Termine, por favor. Não, Desculpe. e está escondido na forma, como você disse, codificada, obscurecida, negada, quer dizer, forcluída, quer dizer, escondida. A barata esconde o verdadeiro contexto no qual está o sofrimento do sujeito, que às vezes é um Isso. ambiente. É isso. Essa sua fala diz respeito ao indivíduo, mas muita gente parece que é quase que uma coisa universal, uma espécie de medo de barata. Poucas pessoas não têm medo de barata. Isso estaria no inconsciente coletivo? Aí eu diria o seguinte, que aí é o tipo de medo, não é? Há um tipo de inseto que é universal, ele tem, eu acho que no mundo inteiro, e aí é uma fobia constituída socialmente, né? Bom, falar do inconsciente coletivo é falar de qualquer coisa que atravessa a espécie, né? Então, inclusive as baratas são muito antigas, né? Mas o fato é que penso que ela está mais para uma fobia social de um animal, de um inseto que gera pejo, né? Que gera aversão e traz esse comportamento social fóbico. Mas pode acontecer de um indivíduo esconder através do mundo das baratas um dado contexto, que pode ser de penúria, que pode ser de horror à miséria, que pode ser horror à sujeira. E se é sujeira, tem barata onde tem um ambiente sujo, tem barata onde tem sujeira. Que sujeira é essa? É uma sujeira material, essa sujeira é simbólica, né? O ambiente das baratas tem que ser decifrado. Pode ser individual, e tem essa marca de fobia social. Inclusive o trabalho do Kafka, né? Metamorfose, que é daquele funcionário público e tal, que se transforma numa barata, né? O sujeito pode ter sonhos em que ele se transforma num determinado tipo de animal ou de bicho até, né? E se há de investigar como é que essa simbólica se constitui no sonho. Trabalho dos sonhos. Atividade vital na economia psíquica, então é fundamental sonhar. É atividade central
do processo de funcionamento psíquico, é vital. Imagens oníricas são personificações da personalidade do sonhador. O sonho é sobre o sonhador. É sobre o sonhador e sua história, o sonhador e sua vida, o sonhador e seu grupo, o sonhador e sua família, o sonhador e suas relações. Mas o centro do sonho é o sonhador. Então, é um conjunto complexo de personificações que retratam a existência daquele sonhador. Exprime as coisas tal como elas são e não como elas aparentam. Fonte para descobrir os complexos mais conflituosos, né? Complexo de inferioridade, complexo de superioridade, complexo messiânico, complexo de toda a ordem, né? Que constitui o sujeito e que é descoberto através do sonho. Índice de informação das etapas do caminho da individuação do sonhador. Aqui é psicologia transpessoal pura, porque esse caminho é uma jornada espiritual e o sonho pode nos dizer em que etapa, em que nível, em que momento, em que estágio do nosso desenvolvimento, da nossa individuação nos encontramos no estágio primário infantil, no estágio juvenil, da maturidade, no estágio de inteireza ou no estágio da falta, no estágio da angústia, no estágio da dúvida sobre nós mesmos, fala da individuação do sonhador. Quando bem interpretado, leva ao autoconhecimento e orientação pessoal. Então, a gente pode usar os sonhos para nos autoconhecer. Algumas imagens, uma moça sonhando como se ela estivesse dentro de um jardim florido, flores vermelhas, vermelho a simbólica do desejo, vermelho a simbólica da vida, do sangue, da procriação e do desejo, claro. Ela é inundada no próprio jardim e dormindo nele. Um olho que aparece uma fagulha amarela pode ser pesquisado, aí se pergunta, estava quente, eu senti um calor, então seria uma chama. Não, eu percebi como uma micropresença de um ouro no meu olho. O que é o ouro dentro do olho? Por que o ouro foi parar dentro do olho? É um processo de decifração do sonho, né? E outras imagens, me parece aí um ser transitando em alguma coisa angelical embaixo. Olha que interessante, gente. Como a psicanálise interpreta os sonhos. Instâncias do aparelho psíquico na psicanálise, então já aprendemos. O inconsciente é o id, é a dinâmica pulsional, é a coisa mais antiga em nós, é aquilo que pulsa, é a economia desejante. Então, mamar, respirar, e desejo sexual, não é? Vínculos primordiais, amamentação, ligação com a mãe, não é? Tudo aquilo que é mais antigo na nossa Constituição, as nossas pulsões, aquilo que orienta os nossos prazeres, a busca por autossatisfação, dormir e satisfazer-se com o sono, alimentar-se e satisfazer-se com a comida, respirar e satisfazer-se com a respiração, interação sexual e satisfazer-se com o orgasmo. Isso é id, é inconsciente em Freud, é o mundo pulsional. São as pulsões primárias, primeiras, que orientam o nosso desejo, lugar das pulsões. O ego é o eu consciente ativo durante a vigília. É esse eu revestido pela persona. É a consciência identificada com o ego. Um dia nós seremos consciência individualizada, mas identificada com o espírito que preexiste e sobrevive. Então, a consciência que pode transitar por memórias de várias existências. Não será mais consciência ego-identificada. O superego sobre eu, que é o lado normativo da nossa consciência, regula o eu, nos dá o comportamento normatizado em sociedade, é o Uberic. Ele é parcialmente desativado durante o sono. Então você dorme e sonha, porque o sobre-eu diz: olha, relaxa, libera teus desejos, põe para fora a tua memória, porque tô brincando aqui, né? O sobre-eu vai dormir. Inclusive, partes do córtex estão aquietadas e outras ativadas.
Mas o fato é que o elemento normatizador do comportamento ele está parcialmente desligado. Inconsciente, pré-consciente, consciência, acho que é fácil de entender, né? Como já vimos. O sonho é guardião do sono. Dormiu, sonhou, sonhou a noite toda, não acordou, não é pesadelo. O eu está processando suas questões durante o sonho e está dando tudo certo. Está equacionando, tá legal, tá bem. Ele protege o sono, porque o sonho está resolvendo tudo. Está dando conta do próprio sujeito, está dando conta de suas questões. Não acordou, sonhou lindamente. O sonho é o lugar da realização de desejos. Isso é Freud. Claro que não é só isso. O pesadelo é retorno ao trauma e ao sofrimento psíquico. O que é o pesadelo? Você está visitando memórias, problemas, questões no sonho. Só que você está visitando a própria angústia, a sua própria questão existencial. E nem lá está se resolvendo. Nem lá está se apaziguando. É o pesadelo. Gera sofrimento, você acorda e ele desprotegeu o sono, porque é pesadelo. Enquanto que o sonho dá conta de que a gente durma. Ele é retorno ao trauma e ao sofrimento psíquico de cada um, não tratados. A angústia que se sente no pesadelo é a tentativa de solucionar o trauma ou superar o sofrimento psíquico. Então eu sinto aquela angústia toda com as imagens que vejo e eu estou tentando resolver alguma coisa, que pode ser de passadas existências, de atual ou de questões futuras, mas eu estou tentando resolver aquilo que em mim me dói e me faz sofrer. Despertar do pesadelo, angústia incontornável. Por que que eu acordo? A angústia atingiu o ápice e eu acordo para me livrar do pesadelo. Não há uma alma transcendental no modelo freudiano de psicologia, não há mesmo. Ele era ateu e materialista. Não apostou na ideia da multidimensionalidade do ser humano. O processo psíquico que vimos em ação no deslocamento onírico, muito embora não possa ser classificado de perturbação patológica, difere do normal e deve ser considerado um processo de natureza mais primária. O Freud dizia que durante o sonho é como se a gente tivesse qualquer coisa próxima da patologia, porque é uma forma psicotizante de existir, em que você atravessa uma janela, volta para o passado, em que você voa, em que você se encontra com o seu passado, em que você olha e olha para si próprio criança, e por aí vai. E tudo isso parecia uma perturbação próxima do patológico em Freud. Então, os sonhos estão entre o inconsciente e o consciente. Os sonhos são pontes importantes entre processos conscientes e inconscientes, vimos isso. Comparado à nossa vida onírica, o pensamento consciente contém menos emoções intensas, imagens simbólicas. Durante a nossa vida acordada, as imagens simbólicas são mais pobres, são menos profundas, são menos significativas, porque tem barreiras que a limitam, né? E nos sonhos não. Ajuda a equilibrar as influências dispersadoras e imensamente variadas a que estamos expostos em nossa vida. A função geral dos sonhos é a de tentar estabelecer a nossa balança psicológica. Então, os sonhos, ele dá um balance, ele dá um equilíbrio entre o eu real que somos e o eu idealizado que temos na nossa idealização. Ele dá um equilíbrio entre passado, presente e futuro. Ele equilibra nossas emoções, ele guarda memórias, ele resgata memórias, ele traz de volta memórias importantes. Ele produz um material onírico equilibrador da personalidade, dá equilíbrio psíquico. Tá aí dormindo e acordado, né? Esse é o nosso estado e uma imagem um tanto angustiante. Parte de nós está dormindo, partes do cérebro estão desativadas, outras estão ativadas, e a alma está se multidimensionalizando para além do corpo. É uma imagem muito forte. O sonho é a realização de um desejo, isso aí é Freud puro. Não se deve assemelhar os sonhos aos sons desregulados que saem de um instrumento musical atingido pelo golpe de alguma força externa e não tocado pela mão do instrumentista. O sonho não é o absurdo, não é algo destituído de sentido. Ele apenas tem um plano manifesto que é esconderijo do latente, para evitar que a gente veja aquilo que é da ordem do insuportável. Então,
ele tem um instrumentista, sim, e esse instrumentista é o próprio eu que protagoniza o sonho, né? Ele não é o absurdo e não é a ausência de sentido. Pelo contrário, são fenômenos psíquicos de inteira validade, realizações de desejos, podem ser inseridos na cadeia de atos mentais inteligíveis da vigília. Uma cadeia de pensamentos do dia anterior, de dias mais antigos, da atualidade, do passado, uma cadeia que precisa ser descoberta. São produzidos por uma atividade mental altamente complexa. Então, já falamos, na análise dos sonhos, plano do manifesto é o que você lembra posto para você. E muita gente pega o plano do manifesto e pensa que o sentido do sonho está ali. Não está. Ele está escondido, ele está forcluído, ele está obscurecido. Ele está por trás da cortina do plano do manifesto. Tem um latente muito escondido que precisa ser decifrado, que é o plano do conteúdo, do latente. Pensamentos de fundo, né? Os pensamentos oníricos eles estão na profundidade da alma. Associações para cada fração da experiência onírica. É um quebra-cabeça que você vai ter que juntar para descobrir o significado do sonho. O método analítico se distancia do histórico e legendário, o método da interpretação por meio do simbolismo. Ele é um método sistêmico analítico. Ele vai para a vida toda do sujeito. O método analítico ocorre por decifração, né? Em detalhe. No detalhe, de cada detalhe importa. Está em francês, de forma pormenorizada, né? Cada parte do sonho é um quebra-cabeça que vai gerar a revelação do próprio sujeito. O método analítico considera os sonhos desde o início, como tendo um caráter múltiplo, como sendo conglomerados de informações psíquicas. É uma cadeia de pensamentos inconscientes e conscientes da vigília, da rotina e da vida do sujeito, e é essa cadeia, esse sistema interligado de informações psíquicas precisa ser descoberto. Aqui uma parte bem legal, está terminando, gente, terminando mesmo. O ciclo do sono REM. É o sono, movimento rápido dos olhos, né? Estágios do sono. Primeiro estágio, a gente na transição, é o cochilo. Vigília para o sono, acordado, cochilando. Estágio 2, início do sono mais pesado. Estágio 3, início do sono profundo e da recuperação fisiológica. Estágio 4, sono profundo com a diminuição da frequência cardíaca e pressão arterial. E, finalmente, o ciclo REM. Isso é uma roda, gente. A gente faz ao longo de uma noite dormida. Vamos colocar aí 7 horas dormidas, né? A cada 3 horas, um ciclo de sono REM. Dá para fazer 2 ciclos de sono REM em 7 horas. Na terceira hora, aproximadamente, a gente atinge o sono REM. Aí faz o REM, sonha e volta para o início novamente. E todas essas etapas são observáveis na polissonografia do sono. Ó, vamos agora explicar. Na fase inicial do sono é a mais leve. Se não estiver em ambiente confortável, pode despertar. É aquele sono leve, sensível a estímulos mínimos externos. É claro que qualquer pessoa acorda diante de fumaça, fogo, gelo, agressão ao corpo, qualquer coisa que fira os receptores da pele. Mas no sono leve, uma luz, uma pequena luminosidade pode acordar. Nesta fase, os músculos começam a relaxar e a atividade cerebral ainda é muito intensa. A atividade cerebral, leia-se, ondas cerebrais. Todo mundo aqui está em beta, onda da vigília, onda da consciência acordada. Vai transitar em um espectro eletroencefalográfico. Vai sair de beta, vai entrar em alfa, vai entrar em gama, vai entrar em delta e por aí vai. A gente vai desacelerando as ondas cerebrais, modifica durante o sono e sonho. Gastamos a maior parte da nossa noite de sono nesta fase. Os músculos relaxam ainda mais e a atividade cerebral começa a cair. Na fase 3, você começa a entrar no sono profundo. Nossos neurônios emitem ondas elétricas em determinada frequência e intensidade dependendo do que estamos fazendo. As sinapses, elas são eletroquímicas. Então, vai haver uma alteração
no modo de funcionamento das sinapses durante o sono. Se estamos dormindo ou acordado, por exemplo, nesta fase o cérebro produz as chamadas ondas delta, que são mais lentas e estão ligadas ao relaxamento. Na fase 3 temos ondas mais lentas no espectro, no mapa eletroencefalográfico. E olha que interessante. Aquilo que a gente faz na fase 3 com ondas delta, dormindo, os meditadores experientes conseguem, vamos dizer assim, produzir esse tipo de onda, funcionar, elaborar, manifestar esse padrão de onda meditando, gente. Olha que coisa fantástica. Isso aqui não é opinião, não, viu? Isso já foi observado em experimentos científicos. O que fazemos dormindo, os meditadores fazem acordar durante a meditação. Emitem ondas delta. A fase 4 é a segunda fase do sono profundo. Nesta fase, começamos a sonhar e estamos emitindo ondas delta. Esta é uma das fases mais importantes para que ao acordar você esteja revigorado. Fase REM, fase mais profunda e importante do sonho, é o fechar o ciclo, concluir. Nesta fase, os sonhos ocorrem com mais frequência e a respiração fica mais rápida e superficial. Esta fase é responsável pela formação da memória e colabora para o aumento da nossa capacidade de aprendizado. Quando você chega ao nível REM do sonho, do sono, você sonha. E você sonha para recordar. Então, todo o processamento da memória profunda se dá nessa etapa. As memórias são processadas e o conhecimento consolidado. Aquilo que você aprendeu é consolidado nessa etapa. O sono nos ajuda a estabilizar as reações químicas do cérebro, que são responsáveis por nossos pensamentos, formação da memória e dos sonhos. Alguma pergunta aqui, gente? Que os próximos já estão terminando quase. Alguma Não, mas questão? só para observar como há uma similitude entre a classificação do Derrope e essas fases aí. Mas vamos lá. Pois é. Bom, e aqui tem uma observação importante. Tanto maior for a consciência do espírito durante o sono, tanto mais ele sonhará e maior será a sua capacidade de impactar o cérebro para que registre isso. Os sonhos nitidamente espirituais já se pode dizer que são sonhos mediúnicos e sonambúlicos. Algumas pessoas vão além do corpo e veem seu corpo físico. Isso é uma consciência de outro lugar. Isso é uma habilidade, uma capacidade, uma, um ramo da mediunidade, a mediunidade sonambúlica. O sujeito vai fazer isso no sonambulismo, na reunião mediúnica, e durante o sono ele vai conseguir ter consciência de si e fazer o cérebro registrar o que ele conseguiu estabelecer de consciência espiritual, as conversas que ele teve, os diálogos, as visitas espirituais, ele tem a capacidade de manter o cérebro consciente dessas experiências. Percebam isso. Tudo que acontece durante o sono de natureza espiritual só é registrado se o cérebro conseguir registrar. Se for somente a alma faz tudo isso, mas você não recorda. Porque toda consciência no cérebro, mesmo oriunda do mundo espiritual, o cérebro foi afetado. Você conseguiu traduzir isso em memória cerebral. Por isso você lembrou. E isso já é uma capacidade mediúnica. É um desdobramento lúcido durante os sonhos. É possível treinar a mente, meditar, preparar-se para viver a experiência onírica ao nível espiritual. Porque senão você sonha e não recorda. Quanto mais você aprofundar essas habilidades mentais, maiores as chances de você ter sonhos lúcidos. Que você sabe que está sonhando, sabe que está num pesadelo e decide parar o pesadelo. Isso é um nível de consciência além do cérebro, mas capaz de que o cérebro registrar a experiência. Então, ficar muito claro isso, que isso é uma ramificação do processo mediúnico. O desdobramento lúcido espiritual.
Chegamos no Livro dos Espíritos, capítulo 8 da emancipação da alma. Então vocês vejam que a visão da doutrina é Espiritismo, a visão da egiptologia, das culturas tradicionais. Há uma age da alma e a alma se emancipa. Ela se libera dos grilhões, das limitações que o cérebro impõe para ela. Ela se torna menos refém da matéria. Ela se emancipa. Essa é a visão espírita, o sono e os sonhos. Durante o sono, a alma repousa como o corpo. Gente, façam esse experimento. Pergunte a pessoas de diferentes tradições espirituais, qualquer religião. Pergunte a um budista, pergunte a um católico. Ele acredita na alma? O que acontece na alma, com a alma durante o sono? É a pergunta que o Kardec está fazendo. Eu já perguntei isso a um sacerdote, tomei um susto com a resposta. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? A alma dorme junto com o corpo? O Kardec está perguntando isso. Resposta clara: não, não, não. A alma não dorme. O espírito jamais está inativo. A nossa transcendência jamais está inativa. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, qual é a visão espírita? O espírito é liberado. O espírito ele se torna desnecessário para a consciência corporal, para a existência consciente do ser. Liberado ele está, ele se lança no espaço, faz contato com outros espíritos, ele está liberado parcialmente do corpo. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Olha que interessante. O grau de autonomia que você obteve. Autonomia de voo espiritual. A liberdade do espírito durante o sono pelos sonhos. Quanto mais os sonhos habitam regiões profundas da alma, quanto mais eles se tornam premonitórios, espirituais, lúcidos, quanto mais eles revelam a existência da alma, maior a liberdade do espírito durante o sono. É pelos sonhos, gente. Por isso que alguns sonham na faixa dos sonhos biográficos e pessoais. Outros sonhos arquetípicos, já subiu para um nível muito profundo. E outros sonhos espirituais. Pelos sonhos a gente vê a liberdade do espírito. Quando o corpo repousa, os espíritos, acreditem no que estamos dizendo. Tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Então, há uma ampliação das faculdades perceptivas, há uma ampliação da memória, é capaz de voltar ao passado, recordar-se de 1.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, e algumas vezes é capaz de atravessar o tempo e enxergar o futuro. As neurociências estão estudando isso. Adquire maior potencialidade e se comunica com os outros espíritos, quer encarnados, quer desencarnados, deste mundo do outro. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Em o que chama sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Então, nós não recordamos dos sonhos por razões também que eles não trataram aqui, claro, e que são razões neurofisiológicas, são razões do nível de profundidade do sono, o fato do sono estar sendo induzido por substâncias químicas, por fármacos. Quando a gente toma um fármaco para dormir, se não tiver jeito, vai tomar mesmo, porque precisa dormir. É preferível dormir com fármacos a não dormir. Mas os fármacos comprovadamente bloqueia a nossa atividade onírica. E é o sujeito que é prejudicado para sonhar. Então, existem razões fisiológicas e materiais físicas, né, para não recordar do sono por falta de profundidade ao dormir. Este era o último slide. Eu termino por aqui e qualquer pergunta, questão, a gente tenta responder. Bem, eu já falei sobre as coisas que me tocaram mais assim diretamente sobre essa questão, até porque também foi muito clara a sua exposição.
técnica e clara. Mas eu devo agradecer você falar sobre o Kekulé, porque eu adoro essa história. Adoro essa história. Adoro, adoro. Mas eu estou vendo aqui. Eu já falei sobre essas coisas já. Uhum. Sim, é porque nós já estamos muito avançados no tempo. Mas você concorda porque há companheiros nossos que estão usando a palavra mente como sinônimo de espírito? Você acompanha isso? Olha, a mente, ela é melhor representada com o conceito de psique. Por que isso? Porque a mente, ela tem relação com o cérebro e ela é o espírito. Quando o Kardec perguntou, né, o que é a alma? É o espírito encarnado. Quando o espírito está encarnado, ele tem estados mentais que são reféns do cérebro. Então, ao longo de uma existência, a mente está prisioneira ao cérebro. Aqueles que transcendem os estados mentais convencionais, médios, telepatas, paranormais, meditadores, eles transcendem. Eles fazem com que a sua mente não seja refém do cérebro. Então, eles têm estados mentais que visitam a alma. Entendeu o que quero dizer? Então, a mente convencional é refém do cérebro. Ela é refém do sensório, ela é refém da memória. Você só sabe o que conhece, só sabe o que lembra, só sabe o que habita a sua memória. Quando você altera o estado de consciência em sonhos espirituais, em uma meditação profunda ou em um desdobramento espiritual, você não está mais refém do cérebro, você deu autonomia ao estado mental da alma. Aí agora a gente está falando de estado de Espírito. consciência em espírito. Uhum. Mas os estados convencionais, pensar, recordar, falar, memorizar, discursar e até sonhar biograficamente, é tudo mente refém do cérebro. Só tem o que está no cérebro. Então, nosso desafio, e eu dei o exemplo semana passada, 15 dias atrás, né, com a história do Ricard Mathieu ou do Oza, meditadores experientes, que eles são capazes de viver estados mentais que não são, não limitam, não se limitam ao cérebro. Essa é que é a área de estudo. Telepatia, mediunidade, desdobramento, sonho lúcido. Tudo isso são estados mentais da alma que não dependem do cérebro. Então eu acho que há uma confusão, sim. Quando a gente fala de mente, a gente fala de cérebro na existência real, do sujeito. Quando a gente fala de estados alterados de consciência, a gente fala da mente que habita o espírito. Aí já é outro Uhum. nível. Aí é autonomia. Exercício de mentor, que é bem rápido, 10 segundos e duas palavras. A posição do Adler, eh, junto ao Freud. O Adler foi o inventor dos complexos de superioridade e inferioridade. Foi a teoria dele. Houve divergência entre eles, mas a ideia dos complexos de inferioridade e superioridade é a criação do Adler, não é? E foi discípulo de Freud e teve um momento que houve a ruptura e eles se distanciaram também. Isso porque o Freud, ele era muito ortodoxo. Ele criou uma doutrina chamada psicanálise e ou rezava na cartilha dele ou caía Ou não fora, rezava, ou virava ateu. ou virava, se Ateu. retirava, porque ele não tinha, ele criou uma doutrina e se fechou nela. Isso. Nós estamos aqui no ICEB muito agradecidos mais uma vez pela exposição sempre clara de Denizar de Souza, que nos trouxe desta vez os seus estudos, os seus esquemas, sono e sonhos, com essas relações estabelecidas entre as áreas psi,
psi para cá e psi para lá, e tudo psi dentro do ser humano. Eu Então, quero pedir permissão, professora, só para terminar mesmo, só para dar uma recomendação prática. Todo mundo vai dormir agora, daqui a pouquinho. Gente, antes de dormir, desacelere. Busque um lugar com escuridão. Use uma música suave. Pratique uma pequena meditação. Faça qualquer coisa que desacelere, que já te ponha como se fosse dormindo antes de dormir. Isso é uma higiene prévia do sono antes de dormir. Relaxamento muscular, meditação, oração, lugar silencioso, música suave, fazem os músculos relaxarem. Entregar-se a esse estado de morte parcial que é o sono. Entregar-se à morte, entre aspas, do sono, para, em profundidade dormindo, sonhar com qualidade e recordar o sonho. E se recordar, procure alguém da sua confiança, o seu terapeuta, alguém com capacidades pedagógicas e psicológicas, e relate seu sonho. Porque o mundo está prejudicado porque as pessoas não relatam seus sonhos. Relate. Faça uma roda de sonhos no ICEB. Põe alguém experiente para coordenar a roda e conte seu sonho. E você vai ver que maravilhas descobrirão de sonhos coletivos, inclusive. As tribos indígenas fazem isso todo dia, roda de sonhos. O Ocidente moderno não quer nem saber do sonho. Ah, sonho é um negócio metafísico, subjetivo, não diz nada para mim. Aquilo é uma bobagem, aquilo é alucinação. E o sonho é a vida da alma e é a alma na vida espiritual. muito bem. Então, agradecendo mais uma vez ao Denizar, inclusive agora esta proposta de ecologia do sono. Então, vamos mais uma vez agradecer não só ao Denizar, mas também, sobretudo, ao teu coração, Jesus querido, que nos trouxe mais uma vez a oportunidade de nós, estando juntos, estudarmos as profundidades, nos escafandros da alma, nos meandros do psi. Agradecendo Jesus e te rogando bênçãos por sobre o nosso estudioso Denizar de Souza, que mais uma vez esteve aqui conosco para nos trazer esses conteúdos tão importantes para todos nós. Graças te damos, ó Mestre amado, por tudo que temos recebido de ti, sob o nosso Pai naturalmente, e de todos os nossos amigos espirituais, de Maria, dos nossos anjos da guarda. Fica conosco, guarda-nos hoje e sempre, sob tua paz e tua luz. Graças a Deus.